A partir deste vídeo, iniciaremos o 12º volume das publicações de Freud, ou seja, o livro 12. Título: Nota do editor inglês. A presente tradução inglesa constitui reedição da publicada em 1925, algumas correções e notas adicionais. As Memórias de Schreber foram publicadas em 1903, mas, embora houvessem sido amplamente debatidas em círculos psiquiátricos, só parecem ter atraído a atenção de Freud no verão de 1910. Sabe-se que falou sobre elas e sobre todo o tema da paranoia durante sua viagem à Sicília com Ferenczi em setembro deste ano. No retorno a Viena, começou a escrever o artigo, cujo término foi anunciado a Abraham e Ferenczi em cartas datadas de 16 de dezembro. Não parece ter sido publicado até o verão de 1911. O pós-escrito foi lido perante o terceiro Congresso Psicanalítico Internacional, realizado em Weimar, em 22 de setembro de 1911, e publicado no início do ano seguinte. Freud atacara o problema da paranoia numa fase muito prematura de suas pesquisas em psicopatologia. Em 24 de janeiro de 1895, alguns meses antes da publicação dos estudos sobre a histeria, enviou a Flies longo memorando sobre o assunto. Freud, 1950, rascunho H. Este incluía uma breve história clínica e um exame teórico que visava a estabelecer 2 pontos principais: que a paranoia é uma neurose de defesa e que seu mecanismo principal é a projeção. Quase um ano depois, em 1º de janeiro de 1896, enviou a Flies outra nota, muito mais breve, sobre paranoia, parte de um relato geral sobre as neuroses de defesa, e bide rascunho K, que pouco depois ampliou em seu segundo trabalho com aquele título, 1896b. Nesta publicação, a seção 2 incluía outra história clínica mais extensa, intitulada Análise de um caso de paranoia crônica, caso para o qual Freud, em nota de rodapé acrescentada quase 20 anos depois, preferiu o diagnóstico corrigido de dementia paranoides, com referência à teoria. Esse trabalho de 1896 pouco acrescentava às suas sugestões anteriores, mas, numa carta a Flies não muito posterior, 9 de dezembro de 1899, Freud, 1950, carta 125, há um parágrafo um tanto crítico que prenuncia considerações posteriores de Freud
inclusive a sugestão de que a paranoia acarreta o retorno a um autoerotismo primitivo. Este parágrafo é transcrito na íntegra na nota do editor inglês ao artigo sobre a disposição à neurose obsessiva com relação ao problema da escolha da neurose. Entre a data desta última passagem, a publicação da história clínica de Schreber, mais de 10 anos se passaram quase sem haver menção à paranoia nos escritos publicados de Freud. Informam-nos Ernest Jones, 1955, contudo, que em 21 de novembro de 1906 ele apresentou um caso de paranoia feminina perante a Sociedade Psicanalítica de Viena. Nessa data, aparentemente, ainda não havia chegado ao que deveria ser sua generalização principal sobre o assunto, a saber, a vinculação existente entre paranoia e homossexualismo passivo reprimido. Não bastante, pouco mais de um ano mais tarde, apresentava esta hipótese em cartas a Jung, 27 de janeiro de 1908, e Ferenczi, 11 de fevereiro de 1908, dela pedindo e recebendo confirmação. Mais de 3 anos se passaram antes que as memórias de Schreber lhe oferecessem a oportunidade de publicar sua teoria pela primeira vez e de apoiá-la em um relato detalhado de sua análise dos processos inconscientes em ação na paranoia. Há várias referências a essa enfermidade nos escritos posteriores de Freud. As mais importantes foram seu artigo sobre um caso de paranoia que contraria a teoria psicanalítica da doença, 1915, e a seção B, de alguns mecanismos neuróticos no ciúme, na paranoia e no homossexualismo, 1922b. Além disso, uma neurose demonológica do século XVII, 1923, inclui um exame do caso Schreber. Embora a neurose, que é o tema do trabalho, em parte alguma seja descrita por Freud como paranoia, em nenhum desses escritos posteriores há qualquer modificação essencial dos pontos de vista sobre paranoia expressos no presente trabalho. A importância da análise de Schreber, contudo, de maneira alguma se restringe à luz que lança sobre o problema da paranoia. A terceira parte, especialmente, foi sob muitos aspectos, assim como o breve artigo simultaneamente publicado sobre os 2 princípios do funcionamento mental, 1911b, precursora dos artigos metapsicológicos a que Freud se dedicou 3 ou 4 anos mais tarde. Expuseram-se vários temas que posteriormente deveriam ser examinados mais detalhadamente,
Assim, as observações sobre narcisismo antecederam o artigo dedicado a este tema, 1914. A descrição do decurso de alguns anos, 1915, e o exame dos instintos preparava terreno para um estudo mais elaborado em, abre aspas, Os Instintos e Suas Vicissitudes, 1915, fecha aspas. Já o parágrafo sobre projeção, apesar de promissor, não encontraria nenhuma sequência. Cada um dos 2 tópicos examinados na última parte do trabalho, contudo, travessão, as diversas causas do desencadeamento da neurose, abre parênteses, inclusive o conceito de frustração, fecha parênteses, e o papel desempenhado por pontos de fixação sucessivos, travessão, deveria ser tratado antes que decorresse muito tempo, em artigos separados, 1912 e 1913. Finalmente, nos pós-escritos, encontramos a primeira rápida excursão de Freud pelo campo da mitologia e a primeira menção aos totens que estavam começando a ocupar seus pensamentos e deveriam fornecer o título para uma de suas obras principais, 1912 até 13. Como Freud nos diz, sua história clínica faz uso apenas de um único fato, a idade de Schreber, a época em que caiu enfermo, que não se achava contido nas memórias. Possuímos hoje, graças a um trabalho escrito pelo Dr. Franz Baumeier, 1956, certa quantidade de informações adicionais. O Dr. Baumeier esteve por alguns anos, 1946 até 49, encarregado de um hospital situado perto de Dresden, onde encontrou alguns dos registros clínicos originais das sucessivas doenças de Schreber. Resumiu estes registros e citou muitos deles na íntegra. Além disso, coligiu grande número de fatos relacionados à história familiar e aos antecedentes de Schreber, toda vez que esse material for importante para o trabalho de Freud, será mencionado nas notas de rodapé. Neste momento, é necessário apenas relatar a sequência, a história narrada nas memórias. Após sua alta, em fins de 1902, Schreber parece ter levado uma existência exteriormente normal por alguns anos. Então, em novembro de 1907, a esposa teve uma crise de paralisia. Embora vivesse até 1912, o que parece ter precipitado novo desencadeamento de sua enfermidade. Foi novamente internado, travessão, agora num asilo situado no distrito de Dawson, em Leipzig, travessão.
2 semanas mais tarde, ali permaneceu em estado extremamente perturbado e muito intratável até sua morte. Após deterioração física gradativa na primavera de 1911, travessão, pouco tempo apenas antes da publicação do trabalho de Freud, o seguinte quadro cronológico baseado em dados derivados, parte das memórias e parte do material de Baumeier, pode tornar os pormenores do estudo de Freud mais fáceis de desemaranhar. 1842, 25 de julho, Daniel Paul Schreber nasce em Leipzig. 1861, novembro, morre-lhe o pai, com 53 anos de idade. 1877, o irmão mais velho, 3 anos mais, morre com 38 anos. 1878, casamento, primeira doença. 1884, outono, apresenta-se como candidato ao Reichstag. 1884, outubro, passa algumas semanas no asilo de Sonnenstein. 8 de dezembro, Clínica Psiquiátrica de Leipzig. 1885, 1º de junho, Alta. 1886, 1º de janeiro, toma posse no Landgericht de Leipzig. Segunda doença. Em 1893, junho, é informado da nomeação próxima para o Tribunal de Apelação. 1º de outubro, toma posse como juiz-presidente. 21 de novembro, é internado novamente na Clínica Leipzig. 1894, 14 de junho, é transferido para o asilo de Lindenhof. 29 de junho, é transferido para o asilo de Sonnenstein. 1900 até 1902, escreve as memórias e impetra ação judicial para ter alta. 1902, 14 de julho, decisão judicial de alta. 1903, publicação das memórias. Terceira doença. 1907, maio, morre-lhe a mãe com 92 anos de idade. 14 de novembro, a esposa tem uma crise de paralisia, cai enfermo imediatamente após. 27 de novembro, é admitido no asilo em Leipzig-Dossen. 1911, 14 de abril, morte. 1912, maio, morre a esposa com 54 anos de idade. Uma nota sobre os 3 hospitais psiquiátricos a que se fez menção de várias maneiras no texto também pode ser útil. 1. Clínica Psiquiátrica, Departamento de Pacientes Internados, da Universidade de Leipzig, diretor, professor Fleschsig. 2. Schloss Sonnenstein, asilo público saxônico em Pirna, sobre o Elba, 10 milhas acima de Dresden, diretor Dr. Weber. 3. Asilo particular Lindenhof, perto de Coswig, 11 milhas a noroeste de Dresden,
diretor Dr. Pierson. Uma tradução inglesa das Denkewürdigkeiten, de autoria da doutora Ida McAlpine e do Dr. Richard A. Hunter, foi publicado em 1955, Londres, William Dawson. Por diversas razões, algumas das quais serão evidentes a quem quer que se compare sua versão com a presente tradução inglesa, não foi possível fazer uso dela para as muitas citações do livro de Schreber que ocorrem na história clínica. Há dificuldades específicas em traduzir as produções dos esquizofrênicos, nas quais as palavras, como o próprio Freud apontou em seu artigo sobre o inconsciente, desempenham um papel tão predominante. Aqui o tradutor se defronta com os mesmos problemas que tão a miúde encontram em sonhos, lapsos de língua e xistes. Em todos esses casos, o método adotado na Standard Edition é o método prosaico de onde necessário fornecer as palavras originais alemãs em notas de rodapé e procurar, mediante comentários explicativos, oferecer ao leitor em inglês oportunidade para formar opinião própria sobre o material. Ao mesmo tempo, seria enganoso desprezar inteiramente as formas exteriores e, através de uma tradução puramente literal, apresentar um retrato inculto do estilo de Schreber. Uma das características notáveis do original é o contraste que perpetuamente oferece entre as frases complicadas e elaboradas do alemão oficial acadêmico do século XIX e as extravagâncias outré dos eventos psicóticos que descrevem. Informações adicionais interessantes sobre o pai de Schreber podem ser encontradas em Niederland, W.G. 1959 e 1959b. Por todo o trabalho, os números entre colchetes, sem serem precedidos por P, constituem referência às páginas da edição alemã original das Memórias de Schreber, travessão. Denkewürdigkeiten eines Nervendreiken Leipzig. Oswald Mutz. Números entre colchetes precedidos por P são, como sempre acontece na Standard Edition, referência às páginas do presente volume.